Boa noite, senhores. Sejam todos bem-vindos a este que é o nosso 6º encontro de Banco de Dados 2, e onde nós teremos a oportunidade de tratar do tema Projeto Físico de Banco de Dados, que, como vocês sabem, é a última etapa daquele processo que nós começamos a ver, né? Só que nessa aula, além disso, nós vamos mostrar aqui a interação existente entre uma ferramenta de modelagem e um sistema gerenciador de banco de dados. Ok? Nós vamos fazer questão de mostrar isso partindo do zero e chegando ao 100%. E tem mais uma coisa. Como vocês ficaram até agora para assistir a nossa aula, nós temos um brinde para vocês. Nós temos a honra e a satisfação de contar aqui com o professor Luca, que é o coordenador do curso, que vai nos brindar com a sua palavra agora. Professor Luca, por favor. Olá a todos, muito obrigado, professor Eugênio. Na verdade, eu vim substituir o professor Krishna nesse espaço e aproveitando para passar para vocês algumas informações pertinentes à coordenação do curso. A primeira delas é com respeito à certificação. A Univale e a Unitim já fizeram as reuniões para definir o formato deste certificado e o histórico escolar que vai acompanhar esta certificação. E dentro dos próximos dias, a EADCOM deverá providenciar, então, uma listagem com os alunos que estarão aptos, então, a receber esta certificação para que as instituições possam, então, emitir esses certificados. A proposta também é que vocês saibam antecipadamente quem serão os alunos que estarão aptos a receber esse certificado, até para que vocês possam, na eventualidade de ocorrer algum erro, algum equívoco, também se pronunciar, se manifestarem através do e-mail da coordenação do curso, sistemas.ead@univale.br, ou mesmo na questão do atendimento @eadcom.com.br. E eu, aproveitando já essa fala em relação à questão da certificação, aproveito também para reforçar que aqueles alunos que porventura estão com notas erradas, digitadas lá no sistema, no portal educacional, ou mesmo que não tenham as suas notas registradas de alguma das disciplinas do qual fizeram as avaliações, peço que entrem em contato com o centro associado, porque o centro associado tem um contato direto com o gestor da rede, o gestor do polo educacional, e este sim dará os procedimentos para a devida correção, resgatando lá os cartões respostas ou fazendo a correção que for devida. E também aproveito para que vocês reforcem esse comunicado, esse pedido, enviando então um e-mail para atendimento@eadcom.com.br. Se preferirem, podem enviar com cópia para sistemas.ead@univale.br, como vocês já conhecem. Sempre que recebemos e-mails relacionados à área de registro de notas, registro acadêmico, nós passamos para a área de atendimento da EADCOM, que é a entidade responsável pela aplicação das provas e também pelo registro das notas lá pelos seus tutores presenciais. E teremos então outros informes a respeito de dependência de segunda chamada no segundo bloco, depois então da aula, na continuidade da aula do professor Eugênio. Então agora aproveito e repasso novamente então para o professor Eugênio para a condução então desta aula. Professor Eugênio, é com você. Ok, vamos lá, pessoal. Hoje finalmente chegou o grande dia, um dia de muita expectativa, porque tem recebido bastante solicitação de vamos ver a parte física, como é efetivamente que a gente faz o projeto físico. Vamos ver agora, ok? Tem uma série de transparências, eu vou ficar muito no quadro, vai ser necessário, mas assim que possível eu venho aqui à frente para explicar adicionalmente o que eu vou mostrar no quadro. Vamos ver primeiro o objetivo da aula. Bom, a nossa aula de hoje tem por objetivo estudar os elementos usados na elaboração do projeto físico de banco de dados. Nenhuma novidade, porque já tínhamos comentado sobre isso, não é? Então, nós vamos diretamente mostrar, ainda dentro desse tema, projeto banco de dados, o seguinte, ó, o projeto de banco de dados compreende os projetos conceitual, que nós já estudamos, lógico, que nós já estudamos, e físico também, físico que nós vamos estudar agora, e uma outra coisa chamada tuning, que nós vamos tratar nessa aula. Ok? O modelo conceitual não vou comentar, porque nós já falamos, e eu não quero perder tempo que não seja
Não quero usar tempo em coisa que não seja absolutamente necessária. Pela mesma razão, o modelo lógico também não vou falar. Ok? Agora, o modelo físico, sim. No modelo físico, analisam-se as características e recursos necessários para armazenar e manipular estruturas de dados. Vou grifar aqui, porque eu tenho que ressaltar essa parte, estrutura de dados, ok? E atenção para o seguinte, ó, o desempenho é o principal fator no projeto físico. Então, você já sabe, projeto físico, a principal preocupação é o desempenho, ok? Ao longo do uso do BD, índices serão ajustados para melhorar o desempenho. Trata-se do tuning, ou seja, melhoramento ou ajuste do desempenho do sistema gerenciador de banco de dados, ok? Aqui eu preciso dizer uma coisinha rápida para vocês, que é o seguinte, olha, no começo do projeto é difícil você prever a performance que o sistema vai ter. Então, por isso que se diz, quando o sistema estiver em funcionamento, eu vou ter que fazer o ajuste, o tuning, como se diz. Nada mais é do que tentar melhorar a performance dele. Uma maneira fortíssima de fazer isso é através da criação de índices, que nós vamos dar exemplos, ok? Vamos comigo novamente ao quadro. Aqui, olha. Ainda no projeto físico, eu vou fazer algumas considerações rápidas, considerações teóricas. A gente sabe que tem as regras do negócio, não é? Isso aqui é vital. Eu já dei bastante atenção, bastante ênfase na aula passada para vocês sobre a regra do negócio. Né? Isso aqui é que define o que efetivamente vai ser feito. Dentro do projeto físico, para se fazer isso, a gente pode utilizar o que se chama de triggers, que alguém chama também de gatilho, eu não gosto desse nome, ok? E também de Stored Procedures, tá? Stored Procedures. Nós trabalhamos isso no banco de dados 1, Trigger, né, e Stored Procedures. São programas que trabalham dentro do banco de dados, tanto a Trigger como a Stored Procedure, para executar funções que você quer que sejam feitas automaticamente. Né? Vocês lembram que no caso da Trigger, sempre que ocorrer um evento digamos, de inclusão, alteração, ou de update, ou inclusão, alteração ou de delete, a trigger é automaticamente disparada. Ao passo que a história do procedure tem que ser, digamos assim, direcionada. O usuário tem que dizer, faça isso e ele será feito. As regras de normalização, tivemos uma aula especificamente sobre isso, por isso me permito passar rápido sobre essa parte, porque nós trabalhamos bastante, regra de normalização. Teve uma aula, se não me engano foi a aula 4, onde nós falamos exatamente sobre isso, ok? E tem as políticas e regras de segurança, né? Com elas, através delas, permite especificar procedimentos e direitos de acesso e de manipulação dos dados armazenados, incluindo a definição de usuários e permissão de acesso e de manipulação, ok? Então, senhores, vejam o que é isso. Essa parte de segurança é onde você define o que é que você quer que alguém possa fazer. São permissões que você dá. Né? Vejam uma coisa importante que eu falo em toda a aula. Eu costumo complementar o conteúdo da disciplina que está exposto muito bem na apostila do professor Alessi, tá? Com exemplos que vêm enriquecer isso aí. Né? Então, eu peço que vocês leiam a apostila e eu vou fazer aqui o seguinte. Os americanos costumam até dizer o seguinte. A picture can say more than 1,000 words. Significa, uma imagem, uma fotografia, vale mais do que 1.000 palavras. E eu concordo plenamente com isso. Eu diria até mais assim, se você me mostrar, é melhor do que você ficar falando o tempo todo. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou mostrar para vocês como fazer isso, ao invés de ficar só falando. Ok? Então vamos ver como fazer, começando do zero e chegando ao 100%. Bom, projeto físico. O princípio de tudo, como nós já vimos em etapas anteriores, é usar uma ferramenta de modelagem para modelar o sistema. Né? Nós estamos usando essa ferramenta chamada DB Design 4, que todos vocês têm acesso a ela, né?
foi publicada no nosso ambiente de desenvolvimento, no ambiente SOFIA, e todo mundo tem acesso, várias pessoas já têm usado e têm feito diversas perguntas sobre ele. Então, essa é a tela inicial, quando a gente ativa o DB Design 4, ok? Muito bem. Então, eu botei uma observação aqui, em todos eles, para vocês o seguinte: não se preocupe com a legibilidade. Com isso eu quero dizer que muitas das vezes vocês não vão conseguir saber o que está escrito aqui, ou aqui, ou aqui. Então, não se preocupem com a legibilidade. Eu vou explicar oportunamente tudo o que for necessário, ok? Então, o primeiro passo, olha só, eu gostaria que vocês atentassem para isso aqui. Porque tem vários endpoints, ou seja, maneiras de entrar no DB Design 4, e essa aqui seguramente é a mais direta, ok? Essa é a mais direta, apesar de ter outras por aqui assim, que eu vou falar na hora oportuna. Então vamos entrar no DB Design por aqui, tá? Clicando nisso, que esse é o ícone para editar tabelas. Ou seja, eu quero criar uma tabela. Quer? Então vai aqui que vai mais rápido. Então eu cliquei aqui nesse negócio, tá? E quando eu clico aqui, aparece essa tela, como o próprio nome diz lá, editor de tabela, aparece isso aqui. O que é que eu vou fazer? Aqui nesse lugar tem o nome da tabela. Que nome, professor? O nome que você quiser dar à tabela. Se quiserem seguir uma sugestão minha, dê um nome que seja representativo do que aquela tabela se propõe a fazer, né? Muito bem. Aqui, estruturas de armazenamento, ou seja, cada DBMS, ou Sistema Gerenciador de Banco de Dados, tem estruturas próprias de armazenamento. Esse aqui também tem. Quais são elas? É só clicar aqui nesse lugar que se abre uma tela e você vê quais são elas. Eu não vou descrever porque cada um tem a sua particularidade. Não adianta escrever, com a apostila que tem escrito lá, mas aquilo digamos, cada DBMS tem a sua particularidade. Então, eu vou usar essa de cá, que vocês não conseguem ver, mas significa INODB, ok? E vamos ver como dar continuidade para criar a tabela. Vocês vão aqui, que quando a gente não diz nada, o DBMS escreve Table 1, quer dizer, tabela número 0. Muito bem. O que a gente faz? A gente vem aqui e bota o nome que a gente quer. Ok? Então, nesse momento, eu vou aqui à frente para explicar para vocês qual é o objetivo desse. Sem entrar em muito detalhe, porque não é o mais importante. Eu vou criar para vocês um modelo para controlar despesas. É uma coisa que funciona normal. Quem quiser pode até usar em casa, tá? É o sistema que nós vamos fazer para controlar despesas. Então, dividi em duas tabelas só para facilitar. Uma que é grupo, onde você declara os grupos de despesas que você quer ter, e a outra é despesa mesmo, onde você vai cadastrar despesas que pertencem a algum grupo. Ok? Então, é claro que esse grupo tem que existir antes de você tentar botar dados sobre despesa. Então, eu vou criar primeiro esse grupo. Vamos ver ali comigo. Então, dei o nome de grupo, está aqui, e criei aqui, ó, GRU código, é o código do grupo. Isso aqui é uma chave, né? Nessa parte escrito data type, a gente vai dizer qual é o tipo de dado. Então, a gente botou aqui, vocês não conseguem ver, mas não precisa se preocupar, que esse dado é inteiro. Tá? O código do grupo é um dado inteiro. E colocamos também o nome do grupo, que é um varchar de 15. Ou seja, eu consigo escrever uma string com até 15 caracteres. Ok? Então, essa área que eu coloquei aqui é a especificação de atributos. Como o nome diz, é onde eu digo o tipo do atributo que eu quero. Ok? Nesse caso, bastava um código e o nome do grupo. Ok? Feito isso, a gente salva a tabela com esse caractere aqui. Está aqui, ó, salvar a tabela. Ok? Muito bem. Salvando a tabela, vai acontecer isso aqui, ó. Vai aparecer nessa área, e agora eu tive o cuidado de botar com um tamanho suficiente para todo mundo ver. Vai aparecer isso. Aqui em cima está o nome da tabela, que é grupo, como vocês viram. Essa parte de cima, como a gente viu no IDF1X, representa os atributos chaves, que no nosso caso é só esse, grupo código. E essa chavezinha ainda reforça que isso aqui é uma chave primária. Além disso, a gente tem o nome do grupo, ok? Agora, eu ressaltei para vocês que isso aqui é a visão lógica da tabela criada. O que é visão lógica? A visão lógica é a visão que não mostra o tipo de dado que os atributos foram definidos, ok? Então, para ver a visão física, a gente vai ter que fazer o seguinte, ó.
a gente vai, eu escrevi aqui do lado, né? A gente vai na coluna da tabela, eu vou explicar para vocês com mais detalhe, e vai mudar o nível, ou seja, aqui em cima, nesse display que vocês não conseguem ver, se eu abrir, aparecem umas opções, e uma delas é dizer, mostrar a parte física. Então, basta que clique aí e vai aparecer isso aqui, ó. Aquela mesma tabela está apresentada agora na sua visão física, não é? Então, eu tenho aqui, ó, grupo, código, que é o código do grupo, usando aquela convenção que é do professor Eugênio, né? Usar sempre as 3 primeiras letras do nome da tabela, e aqui é integer, é um inteiro. E o nome do grupo, é gru, nome, é um varchar de 15 caracteres. Então, isso aqui é a visão física da tabela criada. Viram bem que para mudar da visão lógica para a visão física, é só chegar aqui no display, tem uma areazinha chamada display, não é? E você troca o modo. Se era visão lógica, você passa para física, e se quiser, você pode retornar para a visão lógica, sem problema nenhum. Ok? Então, isso aqui foi como nós criamos uma tabela, não é? Criamos uma tabela. Muito bem. Se eu quero e preciso criar outra tabela para atingir o objetivo que nós falamos, de ter 2 tabelas, a gente vai criar uma nova tabela e o procedimento é exatamente igual. Ou seja, lembram disso aqui? Lembram. Isso aqui é um editor de tabelas, não é? Então eu vou entrar por aqui e vou repetir o procedimento que eu fiz, exatamente o mesmo procedimento, para criar a segunda tabela que compõe esse modelo. É isso que nós vamos fazer agora, tá? Então, espero que todo mundo esteja acompanhando. Vocês têm já, quem teve a oportunidade de já pegar o que o professor Luca colocou no ambiente, já tem esses mesmos slides que eu estou mostrando aqui, vocês têm lá também, ok? Muito bem. Então, olha, quando a gente clica ali, abre-se uma nova tela, que é essa tela inteira, que é o editor de tabelas, né? E aqui aparece tabela 2. Por quê? Porque quando a gente não diz nada, o próprio DB Design coloca tabela 1, tabela 2, tabela 3 e assim por diante. Muito bem. Então, o que é que eu preciso fazer aqui? Eu preciso colocar no nome de tabela 2 o nome que eu quero dar à tabela. E é isso que nós vamos fazer, ok? Então, está aqui, ó. A tabela se chama despesa. Tabela despesa. Muito bem. Quais são os atributos da tabela despesa? Vou mostrar aqui embaixo, porque essa é a área de especificação dos atributos. Que consta essa área? Consta de uma coluna onde você coloca o nome do atributo, uma outra coluna onde você coloca o tipo do atributo e algumas outras colunas que eu vou descrever oportunamente, ok? Então aqui, ó, 10 código, ou seja, código da despesa. E vou ressaltar para vocês isso aqui, porque alguma pessoa pode estar pensando, professor, eu não estou vendo direito. Então, ó, leiam isso aqui para já ter a sua resposta dada antecipadamente. Ok? Isso eu digo que é do tipo integer, não é? Agora eu vou explicar um pouquinho sobre esse cara aqui, tá? E esse AI que está escrito aqui, mas vocês não veem, significa autoincremental, não é? Autoincremental, vale a pena eu destacar para vocês aqui na frente. Ó. Quando vocês querem criar um código, né, e não querem ter preocupação com definir não, com dar valores àquele código, um artifício é fazer o tipo de atributo autoincremental. Autoincremental quer dizer, a cada inserção ele aumenta o número. Pode aumentar em 1, pode aumentar em 10, pode aumentar no número que você quiser. Isso se chama de autoincremental. Agora, um detalhe importante que algumas perguntas que foram feitas me fizeram pensar e falar sobre isso. É assim, pessoal. Se vocês têm uma tabela que tem um atributo que é candidato natural à chave, por favor, não precisam criar um outro atributo artificial para ser chave. Não precisa fazer isso. Se você tem tipo assim, tabela de aluno, tem a matrícula. A matrícula é um candidato natural para ser chave primária. Por que então eu vou criar um código? Não, professor, eu criei um código. Nada disso. Só cria código quando precisa criar código. Quando não precisa, você usa o que a tabela lhe oferece naturalmente. Ok? Mas o autoincremental é isso. Se eu quero que aquele atributo seja autoincremental,
É só na ferramenta eu clicar ali onde está AI, tá? De alta incremental. Então, trabalhando nessa especificação dos atributos, eu posso direcionar a tabela do jeito que eu achar melhor, ok? Então, vamos continuar. Então, olha, criamos uma data, tá? Está aqui 10, data. E dissemos que o tipo é data. Esse tipo data é um tipo especial que tem que ter muito cuidado quando trabalhar com ele. E eu já vou alertar vocês que a data, sendo usada no DB Design 4, vocês têm que colocar primeiro o ano com 4 dígitos, depois você coloca o mês com 2 dígitos e depois o dia com 2 dígitos, ok? Aí colocamos um item, esse item é o item da despesa e eu dimensionei com 60 caracteres, ou seja, é uma string de 60. Depois colocamos o valor propriamente dito, o valor da despesa, e depois se aquela despesa é eventual ou não. E colocamos um caractere, 3 caracteres para dizer isso. Atenção para o seguinte, eu não estou o mínimo de preocupação em explicar qual é o objetivo daquele modelo todo. Por isso que eu estou passando ele na rapidez que eu acho conveniente para explicar o objetivo do nosso projeto, que é o modelo físico. Para fazer passo a passo, eu teria que entrar no modelo descritivo, conceitual, lógico. Então, saibam que isso aí eu não estou fazendo. Tá? Eu estou fazendo já a parte física, supondo que a outra parte já foi feita. Tá? Mas esse modelo físico está absolutamente correto. Tá? Eu tenho ele, já fiz, está testado, e eu estou passando para vocês exatamente da maneira que eu fiz e que vocês podem fazer em casa sozinho, que vai funcionar uma maravilha. Ok? Vamos lá. Muito bem. Então, olha, tendo colocados os atributos que definem essa nova tabela, a gente vai salvar a nova tabela, ok? Então, quando a gente manda salvar a nova tabela, a gente vai ter na tela algo como isso aqui, ó, pessoal. Ok? Algo como isso aqui. Despesa, que é o nome da tabela que nós criamos, não é? A chavezinha aqui nessa parte de cima, que segundo o método IDEF1x ficam os atributos chaves, e o nome, ó, código. Né? Vocês já sabem, pela convenção que eu uso, que essas 3 primeiras letras são exatamente as 3 primeiras letras do nome da tabela. Então aqui eu tenho o código, aqui eu tenho a data, aqui eu tenho o item da despesa que eu fiz, tá? E eu tenho 60 caracteres no máximo para conseguir descrever. Se eu quisesse mudar aqui, eu mudaria. Eu acho que esse nome está mais do que adequado, esse número. Tá? O valor em real, o valor é um número, né? Um número, então nós botamos float. Float significa um número real que eu posso ter 2 casas decimais. E se a despesa é eventual ou não? Eu botei 3 caracteres para poder escrever aqui a palavra sim quando for eventual ou a palavra não quando não for eventual. Ok? Então, com isso aqui, a gente criou a segunda tabela. Como a primeira tabela já estava criada, ela também aparece aqui. Ok? Então, a primeira tabela foi a que nós criamos no início, e a segunda tabela nós criamos exatamente agora. Espero que esteja claro para todo mundo, não é? Agora, uma observação simples, mas eu vou fazer. Essa tabela, quando vocês criarem, não vão aparecer com a letra desse tamanho que está aqui não, tá? Eu tive que fazer uma ampliação para poder fazer com que a transparência ficasse legível, visível para vocês. Quando vocês fizerem, ela vai ficar bem pequenininha, mas vocês podem ampliar se acharem conveniente. Muito bem. Então, olha só. Agora que a gente tem as 2 tabelas, nós vamos relacionar as 2 tabelas, tá? Nós vamos relacionar. Como que a gente relaciona as tabelas? Usando o DB Design 4. Aí eu fiz esse pequeno desenho aqui do lado, tá? Para dizer para vocês que aqui estão os ícones, são 6 ícones que me permitem fazer os relacionamentos. Me permita fazer uma jogada aqui. Isso, isso. Tá? Então, esses elementos aqui é que eu vou usar para fazer o relacionamento de acordo com a minha conveniência. Melhor dizendo, de acordo com o que o modelo já previamente definiu. Né? Então, você pega um elemento conveniente, clica numa entidade e clica na outra, que ele desenha uma setinha entre as 2 entidades
e bota aqui por default, ou seja, se você não disser nada, ele bota relação 1. Tá? Relação 1. Muito bem. E o que aconteceu aqui nessa relação 1? Se vocês observarem, vocês vão ver aqui, ó, GRU, código. Eu vou voltar uma transparência para vocês verem que esse carinha aqui não estava na tabela anteriormente criada. Vamos ver? Ó, olhem para cá. Não estava aqui, né? Vocês estão vendo essa tabela aqui? Então, aquele elemento GRU não estava aqui. Inclusive, aquela convenção do professor Eugênio, dá para ver claramente. Aqui só tem 10, 10, 10, 10, porque é da tabela despesa. Quando nós fizemos o relacionamento com a tabela grupo, né, esse relacionamento fez com que esse carinha fosse migrado para cá. Ó. Você está vendo? Ó? O grupo, o código, foi migrado. Isso é que se chama de migração de chaves. Através do relacionamento, esse elemento que é chave primária no grupo veio para aqui como chave estrangeira, foreign key. Ok? Ele veio para cá, vocês estão vendo, né? O relacionamento me faz isso. Por isso também que eu vou até a frente para explicar mais uma coisa. Quando vocês estiverem fazendo o modelo, não tem que fazer nada na unha não, pessoal. Tá? A ferramenta de modelagem é para auxiliar o projetista. Você faz e ela monta, desde que você diga o relacionamento correto, claro. Mas eu vejo várias pessoas, professor, eu fiz um modelo aqui, eu botei isso. Não, não tem que botar isso. Você tem que botar o que é atributo da própria entidade. O que é de outra, vem da outra para o lugar certo, se você fizer o relacionamento certo. Ok? Então fiquem atentos para isso. Está aí um bom exemplo que vocês podem seguir e fazer do começo até o fim. Vamos continuar. Então, olha. Aqui se chama editor de relacionamento. Para que serve isso? Entre outras coisas, para que a gente tire aquele nome que estava lá, relação 1, e bote o verbo ou a palavra que você quer que fique no nome do relacionamento. Então vejamos, olha. Quando faz aquilo que eu mostrei para vocês, aqui no nome do relacionamento vai aparecer a palavra pertence, porque eu botei a palavra pertence lá. Tá? Isso aqui está dizendo que essa despesa específica que foi colocada aqui, um item de despesa, pertence a esse grupo de despesa. Ok? Eu tenho que, na hora que eu cadastro uma despesa, eu tenho que dizer em que grupo se enquadra aquela despesa, porque o meu objetivo é depois poder recuperar as despesas em qualquer um dos grupos que eu defini. É um sistemazinho para você controlar as suas despesas e que funciona uma maravilha. Ok? Usando só SQL, vocês podem obter todo o tipo de consulta aqui em cima disso. Tá? Todo tipo de consulta, obviamente, envolvendo essas duas entidades, você pode obter para tirar proveito e saber ter um controle muito interessante das suas despesas. Ok? Então, vejam bem, aqui está um modelo, tá? Ele já está na parte física, isso aqui é a representação física, vocês sabem se é físico ou não, se tiver essa partezinha aqui, ó, que está dizendo o tipo de dado, a estrutura do dado. Esse dado, a estrutura dele é de inteiro. Esse outro dado aqui, é o nome, a estrutura dele é uma varchar de 15, significa uma string que pode ter até 15 caracteres. Aqui embaixo, você tem um inteiro, que é o código da despesa, né? Você tem o grupo ao qual essa despesa pertence, que é foreign key, porque vem dessa outra entidade lá de cima. Tem a data onde você realizou aquela despesa, que é do tipo date, tá? Tem qual é o item, quer dizer, qual foi a despesa que você fez? Ah, foi no supermercado, comprei uma dúzia de cerveja. Beleza, vai beber demais, cuidado. Tá? Quanto custou isso? Você diz, custou tanto. E é eventual? Cara, não, isso eu tomo todo dia, não é eventual não. Então bota sim. Se for eventual, a pessoa bota não. Ok? Então eu queria dizer para vocês o seguinte, com isso aqui, teoricamente, nós temos feito com que o DB Design trabalhasse para a gente da maneira que ele foi projetado para fazer. Ou seja, ele fez isso. Tá bom isso aqui. Eu olho para isso aqui e digo, tá legal. Se tá legal, então a gente tem que pensar como então
que esse modelo que está feito num ambiente, que é o ambiente do DB Design 4, que é uma ferramenta de modelagem, pode ser visto, pode ser enxergado por um DBMS qualquer, quer dizer, um sistema gerenciador de banco de dados. Tá? Nós vamos ver exatamente isso após as palavras do nosso ilustre coordenador, que eu tenho a honra de chamar novamente para falar para nós. Professor Luca, por favor. Obrigado, professor Eugênio. Fico feliz que a aula de hoje ela tem esse tom bastante prático, o professor Eugênio consegue conduzir de uma maneira bastante adequada e penso que vocês já baixaram os PPTs da aula do professor, aqueles que não puderam, acessem posteriormente a versão final e tentem praticar, isso que é mais importante, desenvolver um modelo de dados, assim como foi aqui um orçamento doméstico que o professor trabalhou, onde temos registro de despesas, mas que vocês também possam desenvolver os seus modelos de dados e, então, utilizar a ferramenta de DB Design para a construção desse modelo. Muito bem, dando mais uma ênfase com respeito aos recados, tenho a dizer a vocês que a questão das dependências está logo para ser resolvida. A Univale e a Unitim já fizeram as reuniões para definir os procedimentos e também a questão das datas, e estamos, então, acertando esses detalhes para que logo vocês já tenham essas informações com vocês, até para que vocês possam também fazer a matrícula nessas disciplinas de dependência. Vamos aguardar também umas informações da EADCOM com respeito a quais alunos estão devendo disciplinas que não conseguiram aprovação nos módulos 1 até o módulo 4, e assim a gente poder, então, também identificar quais alunos dependem ou precisam dessa dependência. A outra questão também é relacionada às segundas chamadas de prova. E falo aqui devidamente àqueles casos onde a legislação dá cobertura, né, casos fortuitos. Para esses casos também a Unitins e a Univale já fizeram uma reunião e logo também devem divulgar os procedimentos para a aplicação dessas provas, né, dos módulos 2, 3 e 4, aqueles módulos que eventualmente a disciplina ou o aluno não pôde comparecer nas avaliações. Então fiquem atentos aí à questão dos prazos, logo nas próximas semanas a gente já deve ter isso divulgado no portal educacional e também junto aos centros associados. Muito bem, agora eu devolvo a palavra então ao professor Eugênio para dar continuidade à aula. Professor Eugênio, com você. Ok, pessoal, então vamos continuar. Então nós chegamos num ponto onde, usando uma ferramenta de modelagem, nós projetamos o nosso modelo, tá certo? Agora nós queremos rodar isso num DBMS qualquer, tá? Qualquer. Então vejam bem, algumas considerações importantes. Como a gente usou o DB Design 4, e ele é uma ferramenta free, ou seja, você consegue gratuitamente, ele está moldado para o MySQL. Mas se você puder e quiser usar o ODBC, você pode fazer com que esse modelo que está aí seja apresentado para qualquer DBMS. Mas uma ressalva para não deixar todo mundo iludido, que é assim, esse DBMS, ele está desabilitado, esse DB Design 4, ele desabilitou algumas coisas para forçar que a pessoa, se quiser mesmo fazer algumas coisas a mais, tenha que comprar. Tá? Mas no final da aula eu vou mostrar uma outra ferramenta que você faz isso, faz tudo o que precisa fazer e não paga nada. Ok? Então, se ela tivesse habilitada, a gente não precisava fazer o que eu vou mostrar agora. Você já ia direto, você passava direto de uma ferramenta de modelagem para o DBMS. Ok? Mas como não está, eu vou mostrar qual é o caminho que vocês usam para fazer isso. Então vamos acompanhar comigo no quadro e eu gostaria que vocês fizessem em casa quando chegassem. Ok? Vamos lá? Então é o seguinte, pessoal. Olha, a gente vai no DB Design 4, no lugar onde está escrito File, tá? Vai estar escrito aqui assim em cima, no DB Design, tá? Vai estar escrito File, lá em cima. Dentro de File, vai abrir uma outra janela que está escrito Export, tá? Então eu vou clicar aqui nesse Export e depois eu vou mandar vou selecionar isso aqui, SQL Create Script. Ao fazer isso, essa tela aqui se abre, né? E nessa tela eu vou dizer quais são as tabelas que eu quero que sejam exportadas para um DBMS qualquer, que nesse caso nosso vai ser o MySQL. Então aqui eu disse All Tables, significa eu quero que você mande para ele todas as tabelas.
Todo mundo lembra que todas aqui significa duas, né? Só tem duas tabelas. Tá? Então, ao fazer isso, não é, vai haver a geração do script. O que é gerar o script? Gerar o script nada mais é do que construir aquela coisa chata de create isso, create aquilo, tá ok? Então vamos ver como é que fica. Olha só. Eu posso, quando vou pergunta, onde é que você quer que crie esse script? Então eu tenho duas opções. Ou mando criar num arquivo, que eu seleciono, ou mando criar no clipboard, que é aquela área de trabalho. Ok? Então eu digo, eu vou criar num arquivo. Então eu abro aqui uma área que eu chamei de curso, no meu computador, o de vocês vai ser outro, não é? E dei o nome que eu quis. Eu dei o nome de aula 6, que vocês não estão vendo, mas quando não estiverem vendo, ó, só olhar para aqui, ok? Aí sabe, não se preocupe com a legibilidade, porque quem está com a apostila, não a apostila, mas quem está com o PowerPoint na mão, está vendo isso aqui. E quem não está, não precisa se preocupar, porque eu estou mostrando o ponto, não é? Esse é o ponto onde ele está. Então, ao fazer isso, ok? Aconteceu o quê? Foi criado um arquivo que eu mandei imprimir, ou seja, mostrar o arquivo, e dentro dele tem isso aqui, ó. Create Table, grupo. Vocês todos estão lembrados que nós criamos uma tabela chamada grupo. Abre-se uma chave de acordo com a gramática do SQL, escreve aqui, GRU, código, é íntegro. Tudo isso aqui nada mais é do que a transcrição daquilo tudo que nós tínhamos mostrado na tabela, a transcrição para o modelo do MySQL. Então, unsigned, not null, autoincremento, isso aqui significa que é autoincremental, né? Que esse código aqui eu fiz com que ele fosse autoincremental, tá? O grupo, o nome do grupo é um Vachar de 15, escrito em MySQL, está escrito not null, quer dizer, não pode ser nulo. Está dizendo que a chave primária foi o código que vocês já viram lá, né? E está dizendo que o tipo da tabela é InnoDB. Vocês não precisam saber o que é isso não, mas na realidade é um tipo de tabela específica do MySQL. Ok? Em outros, se vocês usassem o Oracle, por exemplo, esse tipo não existe no Oracle, nem o MySQL. Tá? Ou nem o MySQL não, nem o SQL Server, me perdoe. Mas existem outros correspondentes, alguns com mais recursos, outros com menos. Ok? Muito bem. Então, esse script aqui, ele foi, coloquei aqui, ó, gerado automaticamente pelo DB Design 4. Não precisamos lembrar a sintaxe do Create Table, nem nenhuma sintaxe você não precisa lembrar. Basta usar uma ferramenta apropriada, ok? Continuando aqui, gerado também automaticamente, aparece a tabela despesa, lembram, né? Eram duas tabelas. Então, a tabela de despesa, como é que cria? Não precisa se preocuparem, porque o software faz sozinho, é Create Table. Lembram que quando nós estudamos o banco de dados, a gente viu tudo isso com detalhe, por isso que eu não vou mostrar aqui, né? Então tem o código da despesa, que é o inteiro, que é autoincremental. Aí tem o código do grupo, né, que vocês viram, tem a data, que é uma data, né, a data da despesa, a data onde você realizou a despesa, que é do tipo data. Tem o item de despesa propriamente dito, que é um Vachar de 60, e continua, tá? E tem o valor, que eu botei em real, que é um número real, que tem 10 caracteres com 2 casas decimais, para ser compatível com dinheiro, né? Aí tem o eventual, né, que eu declarei como char3, para dizer sim, se a despesa for eventual, ou não, em caso contrário. Eu vou agora detalhar um pouquinho isso aqui, que isso aqui vale a pena detalhar, né, apesar de vocês já saberem. Eu estou dizendo primary key, quer dizer, chave primária. Quem é a chave primária? É o código da despesa. Eu vou fazer uma coisinha aqui, volto logo, pronto. É o código da despesa. Agora, foreign key, ou seja, chave estrangeira. Quem é a chave estrangeira? Todo mundo lembra, que é o código do grupo que veio exatamente da tabela grupo. Quando a gente declara um foreign key, de acordo com a gramática do SQL, a gente tem que dizer referência, quer dizer, eu referencio quem? Eu referencio a tabela grupo, todo mundo lembra, né? Foi de lá que veio. Mas quem na tabela grupo? Obviamente, o código do grupo, né? Ainda tem essas duas coisinhas bem chocantes aqui, que é o seguinte, ó.
on delete. Tá dizendo, quando você apagar alguma coisa, você quer que o sistema faça algo para você? Nesse caso eu botei no action. Quer dizer, não quero que faça nada, pode deixar assim mesmo. E on update, quer dizer, quando alguém mexer em algum dado, você quer que faça alguma coisa? Eu digo, não, pode deixar assim, eu estou satisfeito. Tá? E bota também o tipo que é InnoDB, ok? Tipo é InnoDB. Muito bem, então aqui, olha, nessa transparência aqui, eu poderia falar bastante coisa, detalhar, mas eu não quero fazer isso, porque tem muitas coisas que são novidades para vocês, e eu quero usar o tempo nessas coisas que são novidades. Isso aqui, todos vocês já viram isso comigo mesmo na disciplina anterior. Correto o que eu estou falando? Vocês confirmam, não é? Muito bem. Agora, então isso aqui está no arquivo. Vocês viram que nós mandamos salvar isso aqui no arquivo. Nós tínhamos a opção de salvar no arquivo ou salvar no clipboard. Eu preferi, para ilustrar, salvar no arquivo. Muito bem. E daí? E daí eu tenho que passar agora para o MySQL. Porque se está no arquivo sozinho, não vale muita coisa. Então eu tenho que passar para o MySQL. Né? Então como é que eu vou fazer isso para passar para o MySQL? É o que eu vou mostrar agora para vocês. Bom, eu vou entrar no MySQL Query Browser. Por favor, lembrem que o MySQL, vocês têm várias coisas, tem o Administrator, nós vamos entrar no Query Browser, tá? Cuja carinha é essa aqui, ó. A cara do Query Browser é isso aqui. Todo mundo já usou, desde a primeira banco de dados que fizeram comigo mesmo, isso aqui. Muito bem. Então, o ponto de entrada, quer dizer, o zero, a etapa zero, é exatamente o que eu vou mostrar aqui. Aparece essa carinha que vocês estão vendo aqui, né? Aqui, no nome da conexão, você bota o que vocês quiserem. Eu costumo botar local quando é local e botar remoto quando é remoto. É opcional, tá? O server host, quer dizer, o servidor que vocês vão usar é local. Por quê? Para ser compatível com o que eu estou dizendo aqui. Se eu quisesse usar um servidor na cidade de algum de vocês, aí no Mato Grosso, por exemplo, aí eu botava o nome do servidor lá, www, alguma coisa, tá? Teria que saber, é só colocar aqui. Username. Username, por default, é root, R-O-O-T, tá? E password, não vou contar para vocês, porque cada um tem a sua password. Então você bota aqui a sua password, ok? Ao fazer isso, vai acontecer isso aqui, tá? Vai abrir essa tela, não é? Ou seja, eu mandei entrar no MySQL, dei os parâmetros que permitem fazer isso, né? Quer dizer, minha senha, meu login, disse qual era o servidor e apareceu isso aqui, né? Quando aparece isso aqui, aí, olha, atenção todo mundo para isso. Aqui em cima está escrito file, mas vocês não veem. Por isso eu escrevi file grandão aqui, que aí vocês veem. Não é verdade? Muito bem. Quando vocês clicam no file, vai abrir uma outra tela com um monte de coisas. Uma delas é OpenScript. E é essa aqui que vocês vão selecionar agora para fazer o que eu estou passando para vocês. Ok? Passando para vocês. Agora, é importante, antes de vocês fazerem isso, você selecionar o banco de dados chamado BD. Eu estou falando BD porque vocês todos têm um banco de dados chamado BD que criaram aqui junto comigo, né? Então, seleciona o banco BD. Para você saber se selecionou ou não, vocês olham aqui em cima. Vai aparecer aqui BD. Vocês não estão vendo, mas aqui é BD, ok? Aí vocês também, eu gostaria que vocês olhassem para esse vermelhão aqui, ó. Também não conseguem ver? Está aqui a observação que me resguarda dessa coisa, né? Então aqui, ó, BD. A gente tem América, vocês aprenderam América, tem outras coisas mais, não é? Muito bem. Então o que é que eu faço? Eu mandei abrir o script. O que é abrir o script? É mandar perdoe-me, que o MySQL leia aquele script que vocês viram, aquela baboseira lá de create isso, create aquilo, ok? Então eu mando abrir. Quando eu mando abrir, veja o que acontece. Na realidade, ó, eu vou dizer, da onde que está? Né? Aí eu vou naquele mesmo caminho, eu faço o caminho da roça inverso agora, né? Eu curso, né, e digo aqui que é aula 6 SQL. Ou seja, eu estou indicando, e eu preciso fazer isso, estou indicando para o coitadinho do MySQL onde está o arquivo que ele deve interpretar.
Se eu não indicar, ele não vai conseguir fazer. Por isso, eu vou indicar. Né? Então, olha, aqui, não precisam ver também, quando você faz isso que eu acabei de dizer, aparece aqui, ó, aqui é aquele script que eu botei lá bem grandão e aqui eu deixei ele do tamanho normal, tá certo? Porque não importa muito para vocês saberem o que está escrito aqui, porque eu já mostrei naquelas transparências enormes, né? Mas aparece aqui. Então, o que é que eu faço? Eu mando rodar aqui, ó, eu mando rodar, tá? Mandar rodar significa processar esse script que está aqui, tá? Processar esse script, em última instância, significa passar isso que está aqui direto para o MySQL. Então, eu fiz isso, eu apertei aqui e vejam o que aconteceu. Tá? Aconteceu isso, ó. Se vocês olharem para cá, vocês veem que tem mais coisas aqui do que naquela transparência anterior, que eu vou mostrar para vocês conferirem. Olha, aqui tem só isso, tá vendo? E aqui agora tem mais coisas. Quais são essas mais coisas? Duas. O grupo, né? Isso aqui é grupo, e a despesa que eu acabei de criar. Ou seja, veja que beleza, já está no ambiente do MySQL o meu modelo. Meu projeto físico está pronto, está ali dentro. Ok? Vocês viram, a gente não faz trabalho braçal nenhum. Vocês fazem o trabalho intelectual e as ferramentas fazem o trabalho braçal para a gente. Está lá, está feito. As duas tabelas estão lá, estão relacionadas e tal. Então, o que a gente pode fazer agora? Vamos ver o que a gente vai fazer agora com essas tabelas já no modelo físico. Olha só. Eu vou introduzir dados, tá? Introduzir dados. Então, eu peguei a tabela grupo, ok? Não se preocupem com a legibilidade. E mandei mostrar. Eu dei o famoso select asterisco from grupo. Tá? Quando faz isso, vou dar esse macete para vocês, que é assim, ao invés de vocês ficarem inserte isso, inserte aquilo, vocês clicam aqui numa área chamada edit, de editar, e vocês podem escrever diretamente aqui, ó. Pode escrever diretamente aqui. Eu escrevi, vocês não conseguem ver, por isso eu vou ler. Grupo habitação, grupo alimentação, grupo transporte, grupo educação, saúde, lazer. E vocês poderiam colocar os grupos que vocês acham convenientes, ok? Observação importante. Aqui, na coluna código do grupo, vocês não devem colocar nada, porque, quem lembra, né? Esse código era autoincremental, isso aqui é autoincremental. Lembram daquele famoso A, I? Então, esse número ele gera automaticamente. Aqui está escrito 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Tá? Ele gera automaticamente. Então, basta a nós escrever exatamente o nome dos grupos, habitação, transporte, etc, etc, etc. Tá? Muito bem. Então, nós introduzimos dados. Né? Agora, vamos supor o seguinte. A gente olhou a performance do sistema e disse, não está muito legal, eu quero melhorar. Então, como é que eu faço o tune do sistema? Como é que eu melhoro? Criando índice. Por que índice? Índice, vejam bem, o índice não é maravilha só não, tá? O índice, ele acelera a consulta, mas ele diminui a velocidade, por exemplo, de inclusão, porque ele tem que fazer alguns processamentos para incluir, de eliminação, mas a consulta fica rápida. Então, se você quer um sistema voltado para a rapidez de consulta, faz isso. Se não quer, você pensa duas vezes. Tá? Às vezes tem sistemas que tem que ter a consulta instantânea. Por exemplo, um avião está caindo. Se demorar muito tempo para você calcular a coisa, vai cair. Então, você tem que fazer que a consulta seja hiper rápida. Talvez a entrada de dados não, mas a consulta tem que ser muito rápida. Tá? Então, aqui, nesse modelo, a gente vai criar um índice simplesmente com o intuito de mostrar a vocês como é que cria índice e para que vocês saibam que a criação do índice é um dos parâmetros do tuning. Tuning quer dizer, eu vou ajeitar a coisa, vou tentar melhorar o desempenho do sistema. Ok? Então vamos ver como é que a gente faz isso. Olha só. A gente vem aqui, ó, essa é a tela do editor de tabela. Aquela mesma que nós já usamos duas vezes para criar uma tabela e depois a outra tabela. Então, se eu quero criar um índice aqui, eu achei que era mais adequado criar um índice na data, porque eu vou acessar muitas vezes por data
Eu quero saber uma despesa no intervalo daqui para lá. Então, se eu criar um índice de data, teoricamente a performance de recuperação, de velocidade de recuperação será melhor. Então eu vou criar um índice aqui na data. Como que eu faço isso, professor? Faz assim. Você pode passar para cá, olha, você pode pegar esse cara daqui e arrastar para cá. Tá? Você arrasta para cá. Depois você dá um nome para ele. Eu botei aqui por data, tá vendo? Não é Casa de Ferreira Espeto de Pau, não. Eu prego que bote sempre o nome compatível com a ação. Então esse índice aqui é um índice por data, porque eu quero classificar por data. E vocês veem que ele aparece aqui. Né? Então a gente tem um índice primário, tem aquele foreign key, que é o grupo, e tem um índice por data que acabamos de criar para tentar melhorar a performance. Tá? Então cria assim, nessa mesma tabela, nessa mesma tela, me perdoem, do editor de tabelas, você puxa o atributo que você quer para essa área daqui, tá? E dá um nome para ele. Ao fazer isso, o seu índice está criado. Ok? Muito bem. Agora, o índice criado não significa que você já resolveu o seu problema. Ok? Então, como é que eu sei se resolvi ou não resolvi? Primeiro eu tenho que mostrar para você como fica a representação no modelo desse índice. Nós criamos um índice, então nessa tabelinha eu puxei para baixo para mostrar só a tabela de despesa, apareceu aqui uma novidade, né? Quem estava observando com atenção, e eu quero crer que todo mundo estava, vai ver que isso aqui não existia, né? Apareceu lá por data, quer dizer, isso aqui é um índice, tá? É um índice que foi criado chamado por data, mas qual é o atributo dele? Quer dizer, qual é o atributo que eu vou indexar? É o 10 data, né? O 10 data. É a data da despesa. Tá? Então eu indexei por aqui. Agora eu vou dar um macete importantíssimo para vocês. Por isso que eu venho aqui para frente para dizer. Que é assim, ó. Tem uma coisa que eu não falei para vocês, tá? Porque não era oportuno, mas agora é, que é o seguinte, é um recurso que vários DBMS têm. Eu posso dizer assim, olhe como é que vai ser a consulta se eu botar índice. Então tem um comando chamado explain, que ele me explica qual é o comportamento daquele famoso otimizador que o DBMS tem para otimizar o SQL. Né? Então eu posso fazer vários testes, eu sugiro que vocês façam. Eu boto explain, a sintaxe do explain, é só escrever explain, vou mostrar no quadro, e botar a consulta que você quer. Pode botar explain, select, asterisco, from, alguma coisa. Ele vai dizer qual é o algoritmo que o DBMS vai fazer. Aí você, melhorou, não melhorou. Então você vai depois, você tem um mecanismo muito importante de checar se aquele seu índice foi conveniente ou não. Tendo a chance, assim, de melhorar o índice, ou tirar fora, o que vocês acharem conveniente. Vamos ver como é que faz isso. Aqui, ó. Eu botei para você, use o comando explain, tá? Para ver como o otimizador fará a consulta, né? Como o otimizador fará a consulta. Então, a sintaxe é assim, explain, e aqui eu botei a consulta desejada. Ou seja, aqui você escreve a sua consulta mesmo. Você pode escrever select alguma coisa, tá? No lugar dessa áreazinha aqui. Pode escrever o comando que você quiser. Como eu botei a consulta desejada, não quer dizer nada diferente disso. É a consulta desejada mesmo. Como é uma consulta? É select alguma coisa. Então você coloca aqui, e esse explain vai montar uma tabela dizendo para você, ó, eu vou fazer isso, vou usar isso, tantos registros vou precisar analisar para fazer, eu vou usar, digamos assim, vou usar chave, não vou usar índice, não vou usar, ele vai lhe dizer, e você vai dizer, pô, beleza, e ele ainda diz a você qual é o tempo estimado para ele fazer aquela consulta que você especificou aqui. Aí você pode ficar brincando de dizer, não, agora eu vou mudar a consulta. Aí faz outra consulta, ele diz novamente o que aconteceu. E aí você vai fazendo o tune do seu sistema. É assim que você faz o tune do sistema. Tá certo? É importante também a gente lembrar o seguinte, ó. A gente só pode fazer o tune depois que o sistema está rodando. Porque antes eu não sei o que vai acontecer. Se a performance vai ser boa, se a performance não vai ser boa, então eu vou fazendo o tune de acordo com a resposta que eu espero do sistema e a resposta que eu estou obtendo do sistema. Se eu estou obtendo uma resposta ótima, eu não preciso fazer tune, tá beleza, o que é que eu vou fazer? Se ela não está adequada, eu vou mexer. Então eu tenho várias maneiras de mexer. Uma mais importante de todas é o mexer nos índices.
ok? Então, usando esse explainer que a gente faz isso. Eu sugeri a vocês até o seguinte, ó, crie uma tabela e procure descobrir, criem 2 tabelas iguaizinhas e procure descobrir quem está em uma que não está em outra. Faça isso sem índice e dá o explainer e bota a consulta lá. Aí você vai ver o que acontece. Daqui a pouco você vai lá e bota um índice no carinha que você quer comparar. Quer dizer, eu quero comparar se esse cara está naquela outra tabela. Então, nesse cara aqui que você quer comparar, bota um índice nele. Como é que bota o índice? Já mostrei. Vocês olham na transparência, vocês vão ver. Aí manda rodar. O explainer vai dizer, agora eu vou usar índice, em vez de consultar 1000 registros, eu vou consultar só 10. Pô, que maravilha, era isso que eu queria. Então, índice é para isso, ok? Vamos continuar aqui. Agora eu tenho que riscar esse nome para vocês verem, tá? Vejam esse nome que eu vou explicar lá na frente para vocês, tá? Anotem esse endereço aqui, que é importante, tá? Vocês têm disponível no nosso ambiente de aprendizado e no portal do aluno, vocês já têm isso lá, tá? E eu vou à frente para explicar para vocês o que é que eu quis dizer com aquilo. Que é assim, ó, tem uma ferramenta de modelagem super recente, que é aquela que está escrita lá, ok? Essa ferramenta, ela é free, tá? E essa ferramenta, ela faz algumas coisas que o DB Design 4 não faz nessa versão que vocês têm. São 2 coisas fundamentais. Uma é sincronismo e a outra é engenharia reversa. O que é o sincronismo? Vocês vão entender bem o que é o sincronismo. Que é assim, olha, eu criei um modelo numa ferramenta de modelagem. Depois eu passei esse modelo para uma ferramenta de DBMS, né? Mas se eu quiser mudar no lado de cá, no lado do DBMS, vai ficar incompatível, vai ficar diferente da de cá, né? Então, sincronismo é a ação que faz com que qualquer mudança num dos lados se reflita no outro. Se eu mexer aqui, automaticamente foi mexida lá, sem eu ter a mínima preocupação, tá? Se eu mexer no DBMS, automaticamente o modelo reflete aquilo, tá? Então, isso é vital, porque senão você fez uma coisa, quando você vai fazer o tuning, você diz, eu tive que criar um índice. Aí no seu DBMS tem um índice e lá no outro não tem. Aí quando alguém vai analisar, diz, pô, o negócio não está legal. Ok? Então é importante que vocês tenham isso em mente, que essa ferramenta que eu recomendo, vocês peguem essa ferramenta, podem usar, que ela funciona muito bem. Eu já fiz todos os testes antes de recomendar para vocês, eu sempre faço isso. Eu nunca vou dar um depoimento de uma coisa que eu nunca fiz, tá certo? Então, podem usar que vai ser legal. Sim, nela tem também... Tem ODBC para tudo, tem ODBC para Oracle, já tem lá dentro, não precisa você sair procurando, já tem para SQL Server. Então, vários alunos perguntam, professor, eu trabalho com Oracle, como é que eu faço? Faz isso, usa essa ferramenta, ok? Então, eu vou aqui na tela para te dizer o seguinte, ó. Vou botar a tela final aqui para conversar algumas coisas com vocês ainda antes de terminar essa aula, para aproveitar 1 minuto e meio que eu tenho ainda. Que é assim, aquele modelo, tá? Funciona muito bem, mas eu não teci considerações de quais eram as regras do negócio, não teci considerações de como é que eu fiz o modelo conceitual, como é que eu fiz o lógico, como é que eu passei por... Eu só mostrei o físico. Alguém pode dizer, professor, por que não explicou mais aquilo? Eu digo, porque o objetivo não era ele, tá? O objetivo da aula era trabalhar exatamente em cima do modelo físico e foi o que nós fizemos, tá? Então eu tentei dar uma visão a vocês prática, partindo do zero, passo a passo, indo até o 100%. Recomendo, peço a vocês que vocês leiam isso com cuidado e tentem fazer quando chegar em casa, tá certo? Espero que vocês não tenham perdido o tempo de vocês, tendo vindo e tendo ficado até essa hora. E eu encerro aqui deixando um abraço para todos vocês e os meus agradecimentos. Então, até a próxima semana. Educom, educação superior com alta tecnologia.